Amados e queridos irmãos, amigos, que a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Queridos, eu quero nesse momento, nessa oportunidade, trazer uma reflexão e que essa reflexão de alguma maneira possa trazer elevo, edificação, fortalecimento da sua fé. Para aqueles que não têm, possa talvez alcançar de alguma maneira. Ouvir um pouco da palavra de Deus é alimento para a nossa alma, alimento espiritual. E que nós possamos de alguma maneira alcançar o seu coração, o seu pensamento. Como base, o texto ou o versículo base que nós vamos usar hoje aqui vai ser o Evangelho de João, capítulo 7 e o verso de número 17. Nós vamos trazer aqui uma rápida reflexão. Redobre a sua atenção para que o Espírito Santo fale com você. Evangelho de João, capítulo 7, o verso 17 diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina ou pelo mesmo ensinamento, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Amados e queridos irmãos, amigos, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, quando ele veio a essa terra pregar as boas novas, ele veio confrontar. E toda vez que Jesus ensinava alguma coisa, falava alguma coisa do reino, sempre Jesus foi questionado. E todos os questionamentos toda vez que Jesus foi colocado em questão, Jesus nunca deixou de responder nada a ninguém. Aonde Jesus ia, existiam os religiosos, pessoas que questionavam a sua divindade, questionava o seu poderio, questionava a sua forma de trabalhar. No capítulo 7 diz o texto que nem os seus irmãos criam nele. E os irmãos, de maneira irônica, vai falar para ele subir para a Judéia, para que ele pudesse se manifestar, mostrar as suas obras. E nem a própria família de Cristo, olha o que o texto diz. Disse-lhe, pois, capítulo 7, verso 3, disse-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Eles estavam sendo irônicos aqui. Aí no verso 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Os irmãos de Jesus falando assim, olha, você não é tão bom assim? Você não diz o que é? Se manifeste ao mundo, não faça isso em oculto. Aí no verso 5, o discípulo João, o evangelista João fala assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí no verso 7, o que me traz aqui um refrigério, por que os irmãos de Jesus, e não só os irmãos, mas muitos aqueles que não servem a Cristo, não acreditam na sua palavra? Aqui está a revelação. O mundo não vos pode odiar, mas eles me odeiam, no verso 7. A mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Então Jesus ele veio trazer a verdade. Jesus ele veio revelar a verdadeira identidade. E quando ele mostra, irmãos, amigos, quando ele expõe a verdade, é por isso que muitos não querem aceitar a Cristo. Porque Jesus, ele testifica e deixa muito claro quem nós somos. Mas, aonde nós lemos aqui no verso 17, ele vai falar aqueles ouvintes, para que aqueles que estavam ouvindo Jesus falam, olha, se os meus ensinamentos, porque vocês me odeiam, porque eu exponho, porque eu estou colocando a verdade, isso testifica que as suas obras são más, faça um teste. Olha o que diz o texto.
Vamos a partir do verso 15. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe essas letras, não tendo aprendidas? Aí no verso 16 ele fala: Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina ou o meu ensinamento não é minha, ou minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele está dizendo: o que eu estou ensinando para vocês não é minha, é daquele, do meu Pai que me ensinou, da onde eu vim. E é de lá que ele me orientou para que eu pudesse ensinar o mundo. E aí ele fala assim, para que aqueles que estavam ouvindo, ele fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina que eu estou ensinando a vocês, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então Jesus deixa muito claro: olha, obedeçam a minha palavra, obedeça os meus ensinamentos, e vocês verão se eu falo de mim mesmo ou se eu falo de Deus. Porque a partir do momento que você começa a obedecer às Escrituras, pelo mandamento, pela palavra de Cristo, você vai ver quão bom é o Senhor para conosco. Aí, amados, Jesus sobe nessa festa do tabernáculo ocultamente. E existia, no capítulo 7, se você ver, existia muitos questionamentos. Porque até hoje muitos questionam: será que Jesus virá? Sim, ele virá. Será que ele não é uma lenda? Não, ele não é uma lenda, ele é real, Jesus é real. E aqueles estão indagando, entre eles ficavam murmurando na festa do tabernáculo ocultamente, mas ele se coloca, a Bíblia diz aqui no capítulo 7, que no último dia dessa festa, Jesus se coloca de pé. Olha que diz o texto, 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha e beba, ou que venha a mim e beba. Você nunca vai ver na história nenhum homem que chamou alguém para beber. Jesus está dizendo aqui: se alguém tiver sede, que venha e beba da minha palavra. Jesus está dizendo que é a palavra dele. Olha o que diz o texto, no verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está dizendo: olha, aqueles que têm sede espiritual. Talvez você possa estar passando algumas crises como nós passamos nessa terra, porque você é um ser humano. Todos, sem exceção, passamos as intempéries, as dificuldades. Mas Jesus está dizendo assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, quem acreditar na minha palavra, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui o ventre está dizendo: rios do Espírito Santo fluirá de dentro de você. Amado amigo, amado irmão, saiba que no último dia da festa ele disse, Jesus se coloca de pé e diz, e clama. Jesus estava clamando lá, ele dá um grito: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele está dizendo: quem quer, quem está perdido nessa vida, aprenda a minha palavra, desfrute dos meus ensinamentos. Quem crê em mim, no verso 38, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Fluirá vida, fluirá novidades, fluirá alegria, sairá depressão, sairá tristeza, sairá tudo que você não imagina, porque ele sempre expõe, irmãos, as nossas mazelas, expõe em nós, em você, a presença do doce Espírito Santo. Que essa palavra possa achar guarida, que você possa beber da palavra dele, que você possa beber espiritualmente da sua palavra e seja saciado espiritualmente. Que o Espírito Santo fale contigo, que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Querido Jesus, a tua palavra foi ministrada mais uma vez, Pai.
E o Senhor, que é conhecedor dos corações, sabe como nós necessitamos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Nós agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo. E esse que ouviu a tua palavra, Senhor, possa ser fortalecido, possa ser erguido e possa entender, Pai, que essa sede, esse vazio que ele sente, é o vazio da tua palavra, que a partir de agora que está se alimentando, ele está se fortalecendo. Que essa palavra ache guarida, Senhor, ache lugar nos corações, na mente, e que ela possa, ó Pai, trazer, Pai, a revelação que há necessário, a restauração. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Uma alegria. Deus abençoe, em nome de Jesus.